Olá, eu sou Newton Gomes, da editora CPA de Sorocaba. Nós estamos dando sequência a uma série de vídeos sobre o Sistema Tributário Nacional. Aqui ao meu lado, a minha assistente Júlia Gomes. Oi, Júlia. Oi, olá pessoal, meu nome é Júlia. A gente está no nosso segundo vídeo sobre o Sistema Tributário Nacional, que está previsto na Constituição Federal de 1988, nos artigos 145 até 162. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre os aspectos gerais e essas coisas, e nesse vídeo a gente tem um novo tema. Muito bem, então nesse segundo vídeo a gente vai conversar a respeito dos impostos da União, né? Nós temos lá na Constituição, no capítulo do Sistema Tributário Nacional, nós temos os impostos da União, dos estados e do Distrito Federal e também dos municípios, né? Que são os chamados entes tributantes, né? Aqueles que têm capacidade de cobrar impostos. E nós começamos então nos artigos 153 e 154 para falarmos um pouco a respeito dos impostos da União. Bom, o primeiro que compete à União, no artigo 153, está falando que compete à União instituir imposto sobre. O primeiro é a importação de produtos estrangeiros. O que é isso? Bom, esse imposto ele decai sobre tudo que entra no nosso país, seja de avião, de navio, de caminhão, ele decai sobre tudo que entra. Dependendo da sua utilidade, tem uma tabela, artigos de luxo geralmente eles pagam mais, artigos de necessidade pagam menos e mais ou menos isso. Isso, o imposto de importação, então, também conhecido pela sigla II, Imposto de Importação. Bom, para quem vai para o exterior, quem vai normalmente para a Orlando sabe bem o que é esse imposto de importação, né? São produtos estrangeiros que são trazidos para o território nacional e tem que pagar esse imposto de importação. O pessoal esconde na mala, etc. Mas a aduana acaba pegando e acaba cobrando o imposto de importação. Por quê? Porque o país ele não tem interesse naquela mercadoria, né? Porque nós temos... Vai comprar tênis lá, mas tem tênis aqui. Vai comprar roupa lá, mas tem coisa aqui e muitas coisas, né? Então ele taxa, ele cobra o imposto de importação e tem uma tabela que ela é tão maior quanto mais supérfluo, mais luxuoso for o produto, né? Então esse é o primeiro imposto no artigo 153 da Constituição que compete à União instituir. Bom, o nosso segundo é o de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, mais conhecido pela sigla IE. Exatamente, o imposto de exportação é exatamente o contrário do imposto de importação, né? No imposto de importação, o Brasil não tem muito interesse que as coisas venham para cá. Por isso que ele tem uma tributação cada vez maior, quanto mais supérfluo for. No imposto de exportação, é o contrário, porque o país tem interesse em exportar tudo. Até porque ele exporta a sua matéria-prima, material de embalagem, e exporta também a mão de obra. O emprego dos brasileiros vai junto lá com o carro exportado, etc. Então, o imposto de exportação de produtos nacionais ou nacionalizados para fora, ele tem o imposto de exportação. Então, veja bem, o imposto de exportação normalmente não se tributa a exportação, né? Que é para ficar mais barato, para que nós tenhamos competitividade lá fora. Porém, quando nós temos um produto de muita necessidade aqui, vamos falar de remédio, vamos falar de algum tipo de alimento que é necessário aqui, o interesse do país faz com que nós tributemos essa exportação. Porque ao tributar essa exportação, o interesse lá fora do comprador diminui e sobra produtos para o mercado interno, né? Então, importação é o que vem, que a gente não tem muito interesse, tributa, e exportação é o que vai, que a gente tem muito interesse. Esses dois tributos, esse casal aí, importação e exportação, é conhecido como impostos sobre o comércio exterior. Comércio exterior que vem para cá ou comércio exterior que vai para lá, né? A mão dupla do comércio exterior.
E deixa eu falar um negócio muito recente aí a respeito do imposto de importação. Veja bem, é evidente que o Brasil, como é um país emergente, né, que precisa se desenvolver, ele acaba tributando muita importação, né, para que o brasileiro compre produtos brasileiros, não traga lá de fora, né? Então, a nossa tributação, é claro, vai contra o interesse dos países que mandam o produto para cá, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Anteontem, o presidente Trump, lá dos Estados Unidos, falou que o Brasil trata os Estados Unidos muito mal. Por que trata muito mal? Porque ele cobra o imposto de importação dos produtos americanos muito alto. O que ele está querendo é forçar o Brasil a rebaixar, né, a diminuir as alíquotas dos impostos de importação. Ele falou, olha, vocês vendem muito para a gente compra bastante, e quando a gente vai vender para vocês tem um imposto muito tal, né? Isso é o Trump. Muito bem, importação e exportação, que é o tributo do comércio exterior. Vamos falar agora sobre o terceiro. Qual é o terceiro? O terceiro fala sobre o imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Nosso famoso IR, né? Isso, o imposto de renda é um tributo universal, tem em todo lugar, né? Então, renda e proventos, quer dizer, qualquer coisa que que o contribuinte acresça no seu patrimônio, ele está sujeito ao tal imposto de renda nas suas variadas formas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Nós temos toda uma legislação complexa a respeito do imposto de renda. Mas eu gostaria de lembrar que o imposto de renda, segundo a Constituição, ele tem 3 critérios que é adotado para esse imposto. O primeiro é o princípio da generalidade. Isto é, o imposto de renda atinge todas as pessoas, independente de sexo, idade, cor, tamanho, nacionalidade, não interessa nada, ele atinge a todas as pessoas. É claro que, como é um imposto com tabelas, né, tem gente que não tem que pagar porque está isento, tal. Mas o princípio da generalidade, isto é, o imposto atinge todas as pessoas. Segundo critério, é o da universalidade, isto é, ele atinge todas as rendas. Você pode ter renda do trabalho, renda do capital, pode qualquer coisa. Você está andando na rua, chutou um pacote e tem dinheiro, se aquele dinheiro se acrescer no seu patrimônio, você tem que pagar imposto, é uma renda. Enfim, tudo que acresce o patrimônio do contribuinte é uma renda. E ele está sujeito ao imposto de renda, porque é o princípio da universalidade. E, finalmente, no imposto de renda, nós temos o princípio da progressividade. O que é progressividade? Quanto mais uma pessoa ganha, mais ela deve pagar. Então, a tabela ela vai progredindo. Ela é 7,5, depois ela é tal, depois ela é 15, depois é 22, 27. Ela vai progredindo na medida em que o contribuinte ganha mais, pelo princípio da progressividade, ele tem que pagar imposto para ser justo, etc. Né? Então, 3 critérios absolutamente necessários no imposto de renda: generalidade, todas as pessoas; universalidade, todas as rendas; e progressividade, ganha mais, paga mais. Isso aí. Agora, o quarto é o IPI, Produtos Industrializados. Exatamente, o IPI, nós estamos falando na reforma tributária, nós estamos falando do IVA, né, que é um imposto que vai substituir outros impostos, tal, mas nós estamos falando também, alguns projetos, a respeito do imposto seletivo. Isso. O que é seletivo? No universo de, vai lá, 1 milhão de produtos e serviços, tem alguns que a legislação faz uma seleção, poucos, faz uma seleção e cobra um tal imposto seletivo, né? Nós temos falado muito sobre fumo, né, sobre bebida alcoólica, né? Normalmente esses produtos que socialmente não são muito interessantes, então a lei grava ele com o imposto seletivo. O IPI, ele nasceu lá em 1964, chamava imposto de consumo, e depois ele foi transformado em imposto sobre produtos industrializados, como um imposto seletivo. Só que distorceu tudo e hoje o IPI é extensivo demais, pega tudo que é industrializado. Mas é um imposto que incide na
industrialização. Então, ele é seletivo, ele é não cumulativo, né? E ele também não incide sobre bens de capital. Isso. Vamos para o quinto. O quinto é a operação de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. E aí? Muito bem, o IF está incide sobre as operações financeiras, né? Compra isso, vende aquilo, compra título, faz aplicações e tal, né? Isso está sujeito ao IOF, que é também progressivo, né? Tem várias alíquotas, então é um imposto sobre operações financeiras. Isso. Bom, o próximo é a propriedade territorial rural, o famoso ITR. Bom, esse imposto, ele decai sobre todas as propriedades que são rurais, ou seja, sítios, chácaras, fazendas. Exatamente, são aquelas propriedades que se localizam fora da zona urbana, né? A zona urbana são as cidades, etc, tal. Fora disso, você tem, como a Júlia falou, sítio, chácara, fazenda, etc, né? Que tem que pagar o tal do ITR. O ITR, ele na zona rural corresponde ao IPTU na zona urbana, né? Que o IPTU é Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, incide sobre as propriedades localizadas na zona urbana. Tudo que for fora da zona urbana, que seria rural, está sujeito ao Imposto Territorial Rural. Interessante, né? O IPTU, ele é arrecadado pelo município, porque o município tem que fazer rua, tem que fazer iluminação, nem sempre faz, né? Mas tem que fazer rua, iluminação, cuidar da segurança, e etc, tal. Por isso ele pega o IPTU. O ITR, ele vai para a União, né? A União faz bem menos lá, estrada, qualquer coisa. Então o ITR vai para a União e o IPTU fica com o município. Isso. Muito bem. Bom, próximo e último é o imposto sobre grandes fortunas. Bom, o imposto sobre grandes fortunas tem uma história interessante no sistema tributário nacional. Ele foi incluído na Constituição de 5 de outubro de 1988, sob a inspiração que é o seguinte: olha, se a gente pegar o pessoal que tem grande fortuna, que é bem rico, a gente cobra dele o imposto e pega esse dinheiro e faz coisas para os pobres, certo? Para nós, né? Então pega dos milionários e faz coisas para nós. Essa é a ideia do imposto sobre grandes fortunas. Na realidade é um imposto muito complicado, né? Porque ele tem alguma dificuldade de dizer quanto é, onde é, quando é, qual é a fortuna, né? Agora com essa eleição tem a ver que o cara declara uma coisa, depois não é aquilo, é outra, tal. Então a fixação da base de cálculo do imposto sobre grande fortuna sempre foi um problema. E, consequentemente, os legisladores aproveitam essa complexidade e vão empurrando com a barriga, ainda são 30 anos até hoje, né? Poucos países do mundo têm um imposto sobre grandes fortunas, uma história até engraçada. Na França foi adotado o imposto sobre grandes fortunas e, uns 2 anos atrás, um artista famoso, né, o Gerard Depardieu, um grande ator, ele falou que não ia pagar o imposto sobre grandes fortunas, tal, e acabou se mudando para a Rússia, né? Eu acho que ele se arrependeu, que morar em Paris é diferente de morar em Moscou. Mas, na realidade, o imposto sobre grandes fortunas não é muito aplicado no mundo inteiro, mas tem um viés socialista, né? Quer dizer, uma redistribuição de renda. Mas ele não tem sido muito aplicado e aqui no Brasil, pelo jeito, você vê que esses projetos de reforma tributária, poucos deles falam do imposto sobre grandes fortunas. Alguns presidenciáveis também citaram, né, esse? Sim, houve alguns, principalmente os de esquerda, né? O isso. pessoal mais dos partidos de esquerda é que eles pretendem. Os de direita nem tocam no assunto e fazem de conta que não aconteceu nada, né? Não, então, citou, o Jair Bolsonaro falou que em hipótese nenhuma... ele falou, o Bolsonaro falou que não vai cobrar. É. O PT, por exemplo, falou que vai cobrar. Tem no programa do Ciro, tem no programa de algum, enfim, tudo questão de política, né? Mas, particularmente, eu acho que nós vamos passar mais uma reforma tributária, tivemos várias, em que o imposto sobre grandes fortunas está na Constituição, deveria ser instituído e até agora não. E a minha opinião pessoal é que é um imposto muito complicado de se cobrar, muito, né? Eu, como
profissional do imposto de renda, eu preferia que se cobrasse logo o imposto de renda. Não vai inventar um outro imposto que é difícil de cobrar. O imposto de renda já tem uma estrutura formada, é fácil, né? Mas tudo bem. Este, então, é o 7º imposto que a União pode instituir. Bom, eu queria lembrar, só para fechar, o artigo, nós falamos do artigo 153, mas eu queria falar do artigo 154, né, que ele diz o seguinte, a Constituição, né? A União poderá instituir, por lei complementar, impostos não cumulativos extraordinários no caso de guerra externa. Claro, nós não estamos em guerra externa com ninguém, né? Mas se porventura tiver, a União ela poderia instituir aí um imposto extraordinário por guerra interna, que é a chamada competência residual. Só a União pode fazer isso. Nenhum outro ente tributário, Estado e município não pode. A União poderia fazer no caso de uma guerra externa. É bem pouco provável que isso aconteça, mas de qualquer forma tem uma previsão constitucional. Muito bem, Julia. Bom, agora eu gostaria de lembrar, vou colocar aqui na tela para vocês, sobre o nosso blog da Reforma Tributária, que tem tudo isso que a gente está falando. Tem mais outras informações, artigos e vídeos, que é reformatributária.netcpa.com.br. Também tem o site da nossa empresa, que é CPA, que é www.netcpa.com.br. Lá você pode saber de tudo sobre a nossa empresa. Siga também a gente nas nossas redes sociais. Em todas as redes sociais é @netcpa. E meu avô quer dar algum recado? Quero sim. Eu gostaria de lembrar que no dia 30 de outubro, no final desse mês, nós estamos gravando hoje o dia 2 de outubro, né? No dia 30 desse mês, nós teremos uma palestra gratuita aqui no nosso auditório, sem treinamento, que nós vamos falar a respeito da reforma tributária do presidente eleito. Nós não vamos falar do presidenciável, do candidato, não. Nós vamos falar do presidente eleito. Aí você perguntaria, mas como que você vai falar do presidente eleito? Ora, porque é dia 30 de outubro e o segundo turno é dia 28. Quer dizer, 2 dias antes, o presidente já estará eleito. Como nós temos uma pesquisa aqui a respeito do programa de todos os candidatos, independentemente de qual deles ganhe, nós vamos falar no dia 30 de outubro já do presidente eleito. É muito interessante. Então, eu convido todos a participar dessa palestra, que é gratuita, né, e no nosso sistema de reserva e tal. Eu só peço a gentileza de fazer uma inscrição rápida, porque nós estamos já com 30 reservas, né? O nosso salão não é tão grande, então seria conveniente você se apressar. Agora, eu quero lembrar que se você não puder vir, o nosso evento estará sendo transmitido ao vivo, né? Ao vivo, está aqui a Vivian, que é a nossa maga de fazer isso aqui. E também nós estaremos gravando o evento e depois estará disponível a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, pelo nosso site. Então, participe da nossa palestra gratuita, né, sobre a reforma tributária, mas inscreva-se o mais rápido possível. Por enquanto, muito obrigado. Obrigada, até o próximo.